Olá, seja bem-vindo ao módulo 7, foco, a estrutura, a função, o poder, as interferências que influem no seu foco e nos resultados. Quando eu falo a palavra foco, eu falo convergência de forças, convergência de ação, convergência de pensamento, convergência de sentimento num único ponto. Deixa eu explicar isso melhor. Você está passando no céu aberto, embaixo do sol, e você caminha, você trafega, e nada demais te acontece num dia normal, numa caminhada, numa praia, embaixo do sol. Agora, se você pega uma lupa, coloca embaixo do sol, ela vai pegar apenas uma quantidade certa de sol. Talvez se a lupa for pequena, pegue essa quantidade, maior ou menor, mas não importa. O fato é que essa quantidade de sol, convergida a um único ponto, encandeia, põe fogo, energia, temperatura. Foco é isso. Foco é quando nós canalizamos nossas energias periféricas e centrais num único ponto. Foco é quando eu consigo de fato olhar numa única direção. Foco é quando direciono meus pensamentos para aquilo, meus comportamentos, minhas ações para aquilo. E é isso que eu quero te ensinar hoje. Como você pegar o que você já tem, como você usar o que você já tem, sem maiores esforços, sem maior desgaste, mas usar tudo que você já tem para produzir energia capaz de produzir fogo, chama. É isso que eu quero ensinar você. Por que me desgastar? Por que me dilapidar? Por que me machucar tanto para conseguir um resultado? Se sem maiores resultados eu posso fazer isso. A metáfora é o que eu estou te dizendo. Uma lupa embaixo do sol. A temperatura é a mesma, o sol é o mesmo, o ambiente é o mesmo, mas quando eu insiro uma lupa e ela converge no único ponto, isso produz calor suficiente para botar fogo. Não mudamos o ambiente, só fizemos convergir o foco num único ponto. Já viu pessoas que tentam e não conseguem? Já viu pessoas que começam e param no meio do caminho? Quantas pessoas você conhece que começaram empreendimentos, seja eles quais forem, e não conseguiram decolar com o seu empreendimento? Isso é mais ou menos como um motor, que você vira a chave e ele fica toque gerando e nunca pega, e nunca funciona. São pessoas assim. Esse motor, para funcionar, precisa a temperatura e a velocidade certa. Seus projetos para acontecerem precisam também o foco certo, a energia certa, para que eles de fato aconteçam. Agora, como funciona o foco? O foco é algo interessante, porque precisa maturidade para ter foco. Porque se eu pego aquela lupa, suspendo demais, o foco abre e não acontece nada. Se eu abaixo demais, o foco fecha e depois abre e também não acontece nada. Você tem que conseguir direcionar a quantidade certa de estímulos para esse foco. Você tem que conseguir mensurar a distância certa do alvo e concentrar energia, porque naquela distância certa você vai ter a energia necessária. Porém, pessoas imaturas não têm foco, crianças não têm foco, elas não conseguem manter, elas começam, mas param. Pessoas que não têm sucesso é porque elas não conseguem manter o foco. Ou elas estão muito perto ou muito longe, ou não mantêm o tempo necessário para gerar o calor suficiente. E você? Sinceramente, e você? Está realizando seus objetivos profissionais? Sinceramente, você emagreceu o que você queria emagrecer? Sinceramente, seu corpo está como você gostaria de estar? Sinceramente, o teu orçamento familiar, o faturamento da tua empresa está como você gostaria que tivesse? Essa é a pergunta. Porque quem tem foco consegue fazer isso. Quem tem foco chega lá. Quem tem foco produz energia suficiente para que as coisas aconteçam. Mas quem não é maduro o suficiente, quem é infantil no seu comportamento, pensamento e atitudes, não mantém o foco. E eu te pergunto, por que algumas pessoas não conseguem manter o foco necessário para realizar seus sonhos, seus objetivos? E eu lhe digo, porque são como crianças, imaturas, buscam prazer imediato, buscam a diversão imediata. E quando isso acontece, elas tiram o foco do seu objetivo, tiram o foco da tarefa e trazem para o prazer imediato. Deixa eu dar um exemplo para você. A criança está escrevendo seu dever de casa. Ouve um barulhinho, ela olha e vai atrás do barulhinho. Ela ouve, ela pensa numa brincadeira e ela começa a se distrair com seus próprios pensamentos e brincar.
Pessoas imaturas são assim, pessoas que não realizam são assim. Pessoas maduras, elas dão cabo, elas dão sequência, elas pensam direcionadamente ao seu objetivo. O que elas falam estão direcionados aos seus objetivos e até o sentimento dela. Deixa eu dar mais um exemplo, deixa eu falar de mim. Teve um momento da minha vida que as minhas realizações não estavam como sempre foram, como eram. E naquele momento ficou muito claro, eu tinha um vício e o vício era a televisão. E a televisão interferia no meu foco, porque eu dormia mais tarde vendo televisão. Depois que meus filhos dormiam, minha esposa dormia, eu ia ver televisão. Via televisão apenas por 1h30, mas só que de 11 horas, 11h30 até meia-noite e meia, 1 hora, é muita coisa. E por causa daquela televisão, apenas 1h30 a mais por noite, isso interferia diretamente em focos principais da minha vida, como saúde, trabalho e estudo. Paulo, por quê? Porque 1h30 a mais eu não acordava cedo o suficiente para fazer minhas atividades físicas. Porque à noite, que eu sempre lia e estudava, eu estava deixando de ler e estudar. A minha saúde estava comprometida. O meu trabalho, eu estava cansado, com menos sono para produzir na energia necessária, na minha energia tradicional, e tudo por causa de um objeto chamado televisão. A pergunta é, o que eu fiz com a televisão? Já que ela era o meu vício, ela interferia no meu foco. Então ficou muito claro para mim, o meu problema, o que tira o meu foco é a televisão, é a imagem. E logo eu tirei ela do meu quarto, tirei-a da sala, dei a televisão da sala. E aí eu passei a mudar completamente o meu hábito e o foco veio. Agora minha pergunta para você é, em mim a televisão tirava o meu foco. O que tira o teu foco? O que faz que você não concentre todas as suas energias nos seus objetivos? Que você não acorde pensando neles? Que você não durma pensando neles? Que você fale na direção, que você comunique na direção, que você gaste tempo esquadrinhando no papel, pesquisando, observando, estudando. Isso é foco. Quando eu saio buscando mais informações sobre o meu objetivo, isso é foco. Quando eu começo a planejar, isso é foco. Quando eu busco pessoas que entendem daquele assunto e vou perguntar para elas, arguí-las sobre o tema, isso é foco. Quando eu trabalho na direção, isso é foco. Quando eu acordo mais cedo trabalhando naquilo, é foco. Quando eu passo o dia pensando naquilo, aquilo é foco. E eu sei onde eu quero chegar. Eu estou te perguntando com muita clareza. O que faz você não manter o foco no teu objetivo? Qual é o teu vício? O que interfere nisso? Você já sabe, em mim era televisão, e em você? Deixa eu te ajudar. WhatsApp, Candy Crush, porque parece brincadeira. Quanto tempo você tem gasto com o WhatsApp ao longo do dia? E não só no momento, mas pensando. Porque quando eu estou teclando, eu estou falando de comportamento. E o meu comportamento é importante. Quanto tempo de comportamento você perde no WhatsApp, no Facebook, joguinhos como Candy Crush e outros. Quando eu falo do teclar, é o tempo. Mas, amigo, quando você respondeu um e-mail desnecessário, mandou uma mensagem para o WhatsApp, Facebook, quanto tempo você passa pensando naquilo e não pensando no teu objetivo? Quanto tempo? Quantas vezes você está pensando no teu objetivo, na tarefa para alcançar o teu objetivo, e você é interrompido por WhatsApp e quebra o pensamento, perde o foco, esfria a chama, para que você tenha que começar de novo, para em seguida ser interrompido de novo e nunca produzindo a energia necessária, energia suficiente para que seu objetivo aconteça. Quais são as suas interferências? Vamos relacionar algumas aqui e você pode apertar aqui e ver se alguma dessas é sua interferência. Jogos como Candy Crush, Angry Birds, amizades sem futuro, amizades que não agregam, pornografia, sites de sexo, brincadeiras, bebida, vícios químicos. Depois de você chegar no seu trabalho, responder e-mails desnecessários, baixar todo um jornal de esportes e ler um jornal de esportes, chegar em casa, se jogar na frente da televisão e ver 1, 2 novelas, ou ficar vendo filmes, seriados. O que é que tira teu foco? Seja forte, corajoso e realista o suficiente para identificar o que tira o meu foco. É telefone, amante. O que é que tira teu foco? Porque enquanto você não estiver focado, nada vai acontecer na sua vida. Eu sei que as fichas já estão caindo. Projetos que não aconteceram na sua vida porque você não deu foco suficiente. Não é porque você não é capacitado o suficiente. Não é porque você não é capaz. Não é porque você não tem conhecimento. É porque você não deu foco. Porque o foco promove conhecimento, o foco promove capacidade.
O foco promove encontros inusitados das oportunidades necessárias para que você realize suas metas, seus objetivos. Para nós fecharmos, eliminarmos ou gerenciarmos as distrações que impedem o nosso foco, eu quero que você fique atento a essa nova ferramenta. Observe ela aqui. Aqui você vai, a cada 15 minutos do seu dia, você vai dizer o que você fez, da hora que acordou à hora que dormiu. Essa folha vai estar ao seu lado. E você vai preencher tudo o que você faz a cada 15 minutos. Se você repete a ação, continue repetindo o que você está fazendo. Depois que você fizer, mapeou o que você faz a cada 15 minutos, da hora que acorda, da hora que dorme, você vai identificar se essa ação, se esse comportamento, ele é urgente, ele é importante, ele é delegável ou é desnecessário. Por que isso, Paulo Vieira? Porque eu estou falando de sucesso, eu estou falando de foco. As pessoas, para crescerem, elas precisam realmente focar no que é importante. E aí vem uma definição, um conceito, urgente versus importante. O que é urgente? Urgente é tudo que eu tenho que fazer apagando incêndio, resolvendo algo emergencial. É como salvar uma venda, é como entregar um relatório correndo para tudo que eu estou fazendo, para atravessar a cidade e entregar um relatório. É como mandar uma proposta comercial para um cliente, porque nesse momento, porque ele não recebeu ontem ou anteontem. É quando um vendedor meu, quando um funcionário meu faz um trabalho mal feito e eu tenho que agora contratar outra pessoa para substituir ele, porque ele não faz bem feito. Isso são coisas urgentes, que nós chamamos de apagar incêndio. Paulo, e por que os incêndios acontecem? Porque as pessoas não fazem o que é importante. Se eu tivesse, de fato, recrutado e selecionado uma pessoa da maneira correta, provavelmente ela não teria feito esse problema todo como funcionário. Ou se eu tivesse treinado ele, e treinar é importante, ele não teria falhado na função dele. Se de fato eu tivesse criado um programa, me organizado e mandado a proposta, o relatório no tempo hábil, eu não precisava agora passar 3 horas no engarrafamento, atravessando a cidade, largando tudo de lado para resolver aquele incêndio que está criado. Pessoas de sucesso não têm coisas urgentes a serem feitas. Pessoas de sucesso só fazem o que é importante. E eu quero que você olhe para esse relatório. Veja aonde está o teu foco, aonde você está perdendo tempo, ação, energia, disposição, gerando resultados infrutíferos. Monte essa ferramenta, analise essa ferramenta e tome suas decisões. Com essas 2 ferramentas, você vai poder eliminar drasticamente tudo que atrapalha o seu foco. Então fique atento, ponha-as em prática e comece a dar foco. Agora que você já sabe o que é distração, baixa esse arquivo e analisa, avalia e identifica quais são as distrações que te atrapalham e dê uma ordem de grandeza a elas, de 0 a 10. E depois tome a decisão que você vai fazer com essas distrações. Você vai eliminá-las, reduzi-las, mantê-las, substituí-las, mas tome uma decisão. Haja, porque enquanto você estiver se distraindo, você não vai estar focando. E você se pergunta, Paulo Vieira, isso é necessário? Amiga, amigo, aonde foca, expande. Vou repetir, aonde foca, expande. Quer um exemplo? Um cliente meu veio fazer coaching comigo, uma vida transformada. Ele é representante de calçados, ganhando em média 15, 12 mil reais por mês. No processo de coaching, houve uma transformação em todas as áreas da vida. Se tornou ativo em questão de exercícios, largou o sedentarismo, se tornou um pai dos seus 2 filhos muito melhor, um marido muito melhor em todos os aspectos. Profissionalmente saiu de 12, 15 mil para 60, 70 mil reais. Para você ter ideia, nos 3 primeiros meses do ano, ele havia comprado uma casa de praia, comprado o apartamento em que ele morava, comprado o carro para ele e para a esposa. Tudo no primeiro trimestre do ano seguinte que nós fizemos o programa de coaching. Só que ele voltou para mim. Ele voltou para mim dizendo, Paulo Vieira, eu não aguento mais o meu casamento. E eu disse, por quê? Você tem sido tão melhor? Seu irmão tem me dito de você? Eu fazia consultoria também para a empresa do pai dele. Seu pai tem me falado do marido novo que você se tornou. O que está vendo? Minha esposa, ela não sei o que está vendo. Ela me odeia. Eu não estou entendendo o que está vendo. E ele perguntou, você pode fazer coaching com a minha esposa? Eu disse, bom, se ela quiser. E ele trouxe a esposa. Ele saiu da sala, ficou eu e ela.
E eu disse, como é que estão as coisas? E perguntei, disse, e o seu marido? Como é que está com ele? E ela com a cara assim, meu marido é isso mesmo. E começou a falar mal do marido. Mas ela falava com tanta força, com tanta mágoa, com tanta ênfase, com tanta raiva, que aquilo não era normal. Eu sei o meu cliente, eu conhecia o meu cliente, eu tinha depoimentos favoráveis do irmão do meu cliente, dos pais do meu cliente, que antes viam os erros dele como marido e agora não viam mais. Eu acompanhava o processo de transformação desse meu cliente. E eu comecei a fazer perguntas para ela. E nada me justificava tanta mágoa, tanto ódio. E até que eu perguntei, você anda fazendo algum processo terapêutico? E ela disse, claro que ando, porque senão eu não aguentaria. E eu disse, do que você trata nesse processo terapêutico? E ela disse, claro que eu trato do indigente do meu marido. E o que você fala lá? Eu falo quem ele é, porque eu preciso pôr isso para fora, eu preciso desabafar, eu preciso falar quem ele é, o marido ruim que ele é, o marido intransigente que ele é, o marido grosseiro que ele é. E ela saiu falando, repetindo e falando, e eu disse, para. Mas essa terapia não é só uma vez por semana não, né? Ela disse que não, é 2 vezes por semana. E aí para mim ficou tudo claro. Eu entendi por que tanto ódio, eu entendi por que tanta raiva. Ela disse para mim que tinha ânsia de vômito quando o marido chegava perto dela. Ela não conseguia olhar para o marido, nem conseguia sentir o cheiro dele. E para mim estava tudo claro naquele momento. O que havia acontecido? Cada vez que ela falava do marido, ela falava das características negativas do presente, mas principalmente das características do passado. E ela trazia aquela imagem, a imagem do marido que ele era, intransigente que ele era, grosseiro que ele era, todos os defeitos do passado. Ela falava com tanta força e trazia para o campo de visão mental dela. E olhava cada defeito. Mas veja bem o que ela fazia. Quando eu ponho esse livro aqui, eu estou vendo para o livro, mas estou olhando para toda a sala. Mas quando eu foco no problema, olha a palavra que eu estou dizendo, quando eu foco no problema, falando dele, me comportando em relação a ele, pensando nele, agindo diretamente de encontro a ele, eu trago o problema para tão perto do meu foco, tão perto, que agora eu só vejo problemas. Era isso que ela tinha feito. Ela falava dos problemas do passado do marido e dos atuais, com tanta ênfase que ela estava dando foco no problema. Ela estava dando foco total no problema. E ela só via problema. E o marido era transformado, o marido completamente mudado. Um pai que limpava bumbum de neném, que dava banho nos filhos, que estudava com os filhos. Um marido que ajudava ela na casa. Um marido carinhoso, romântico. Era um outro marido. Mas ela só focava nos problemas. Ela decidiu deliberadamente, por estímulo desse processo terapêutico, só olhar para o problema, só falar do problema, só pensar no problema. E aonde foca, expande. O marido se tornou no problema porque ela, inconsequentemente, focou nele, focou no problema. Essa é a vida. A vida é determinada pelo foco que você dá. Vou repetir, aonde foca, expande. A mesma coisa com um conhecido meu. Uma empresa próspera, as coisas acontecendo, o filho se formou, ia seguir a parte de auditoria, e ele entrou na empresa do pai para fazer auditoria. E a primeira coisa que ele fez, pai, está tudo errado e tem que reduzir gastos e custos. E o pai disse, ok, filho. E aí ele disse, pai, essa é a dinâmica do mercado, e a dinâmica aplica e aponta para a crise. Nós vamos ter que reduzir investimentos, pai. Nós vamos ter que reduzir no marketing. Nós vamos ter que reduzir em pessoas, pai. E o pai, filho, você está certo? Eu nunca estudei, nunca fui na faculdade. Você está seguro disso? Pai, está aqui os gráficos, estão aqui os mapas. Olha a crise. E o filho deu uma aula sobre crise. Crise interna, crise externa, panorama mundial econômico, panorama local, as influências locais, as ameaças locais, as oportunidades locais, tudo, as fraquezas da empresa, e o filho convenceu o pai que tinha que reduzir investimento em pessoas, em marketing, tinha que diminuir a qualidade do produto para tornar o preço acessível, e o filho saiu reduzindo porque ele estava focando na crise. Ele diminuiu linha de produtos porque a crise estava chegando, e logo em seguida as vendas vão caindo, as vendas vão diminuindo, clientes reclamando, e o filho, sabe o que ele disse? Não disse, pai, que a crise vinha? Sorte que nós reduzimos os gastos.
Sorte que nós reduzimos os custos em pessoas, em marketing, só que agora nós precisamos reduzir mais, porque a crise está apontando ainda maior. Ainda maior. O fato que 1 ano e meio depois, um ex-funcionário dele, que tinha uma empresa pequenininha no mesmo ramo, comprou a empresa do pai. Esse funcionário não estava focando em crise, ele estava focando no seu cliente, na satisfação do cliente, focando num produto de alta qualidade, no produto de aceitação, focando no marketing, focando nas pessoas. Cada pessoa que essa empresa demitia, o ex-funcionário ia e contratava. O marketing que ele deixava brecha no mercado, o ex-funcionário fazia. Em menos de 2 anos, esse ex-funcionário comprou a empresa. Paulo, e por quê? Porque ele focou no problema, focou na crise, e não na solução, focou no problema. Aonde você foca a tua vida? Olha para os teus filhos. O que você foca nos teus filhos? A virtude deles? As capacidades? A alegria? O que eles fazem de bem? Ou o que eles erram e falam de mal? Eu vejo pais totalmente desinformados, pegando filho numa mentira infantil, mentira de criança. Uma mentira que é muito mais uma criação e uma criatividade do que uma mentira. Execrando o filho, humilhando o filho, punindo o filho, por causa de uma mentira que, na verdade, na cabeça de uma criança infantil, é uma criação. É uma produção da imaginação. E destruindo o filho, porque ele foca no único defeito daquela criança, que é pensar e criar e imaginar coisas além do limite humano. E humilha e destrói. Porque ele está focando no erro e não no acerto. E não focando nas coisas boas. Como esse caso, quanto esse meu cliente e essa minha cliente. Será que você está focando nos erros da sua esposa ou nos acertos do seu marido? Aonde você está colocando o teu foco? Porque a vida é totalmente feita, delimitada e direcionada pelos nossos focos. No que você foca, olha no teu dia. Aonde você gasta o teu tempo? Em que você foca? Porque onde você focar, você vai expandir. Necessariamente onde você focar, vai expandir. Você vai focar nas soluções, nas metas, no alvo. Lembra que eu falei da visão positiva de futuro? Quando eu falei da visão positiva de futuro, eu falei de foco. Falei de onde você quer chegar, das suas metas e a capacidade de se ater a elas, de pensar nelas, de agir na direção delas. Lembra que eu falei que a caixa do tabuleiro, do jogo de quebra-cabeça, ali tem a imagem, aquele é o foco. E se você não tem o foco, não persegue o foco, você está perdido em atos, em palavras e ações, tudo desconectado. Então, amigo, caminha para o teu foco. E a pergunta agora é, qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo? Como você vai determinar seu objetivo? A maneira mais segura, a maneira mais clara, é você olhar o teu MAS, aquele mapa de autoavaliação sistêmico. Você sabe o que é importante para você. Você sabe o que você necessita mais. É saúde? É o seu casamento? Aonde você vai dar o seu foco? Saúde, casamento, filhos, dinheiro, trabalho, vida social, suas emoções, relação com Deus, no servir, no se capacitar intelectualmente. Aonde você vai dar o seu foco? E isso vai fazer toda a diferença. Lembre-se, pessoas que não têm sucesso, elas andam desconectadas em ações e palavras, em comportamentos e atitudes. Olha para o teu MAS, pausa agora o teu vídeo e vai lá e olha qual área da tua vida precisa que você dê foco. E você me pergunta, Paulo Vieira, eu consigo dar foco em quantas áreas ao mesmo tempo? Se você for determinado e aplicado nesse curso, você consegue dar foco em 3 a 4 áreas. Então eu quero que você vá lá, traga 3 a 4 áreas, marque, identifique quais são as áreas que você vai dar foco e volta para cá, para que nós continuemos agora dando foco no que é importante na sua vida, no que você vai realizar de fato na sua vida. Estou te esperando. Você identificou 3, 4 áreas necessárias para dar o foco. E nessa questão nós estamos falando de equilíbrio de vida. Você tem anotado as 4 áreas, mas eu quero mais. Agora eu quero que você dê foco nos seus sonhos, verdadeiros sonhos. Porque quando você equilibra essas áreas, sua vida passa a rodar melhor. Você passa a ter mais disposição, mais sentido da vida, mais ânimo. Mas eu quero mais. Eu quero que você foque também na sua visão positiva de futuro. Nós sempre precisaremos dar foco dessas 2 maneiras. No que torna a minha vida equilibrada, vivenciável, prazerosa, aprazível. E foco também na minha visão extraordinária de futuro, aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, o que eu quero ter,
O que eu quero experimentar da vida. E aí eu fecho isso. Então nós já temos o foco naquele mas, na roda da vida, o que você precisa focar. E nesse, você tem aqui um plano de ação. Um plano de ação que vai gerar a tarefas e foco. Como você vai utilizar a roda da vida com aquelas 4 áreas que você entendeu que são importantes para gerar equilíbrio. Para cada área, espiritual, por exemplo, ou então financeiro, você vai escrever um título, um tema. Vida financeira próspera, por exemplo. Ou ganhando 100 mil reais por mês. Ou juntando um patrimônio de 10 milhões. Você vai botar um tema para essa vida. Depois de colocar o tema, você vai pegar o seu plano de ação. Vai escrever no plano de ação qual é o seu tema. E vai botar pelo menos 10 ações, ou seja, o que fazer para chegar nesses 10 milhões, nesses 100 mil reais mensais de faturamento, ou numa vida financeiramente próspera, farta. E vai botar as ações, ação a ação. Quando você colocar ação, você vai continuar o plano de ação. Então o que fazer, quando fazer, como fazer, quem vai te ajudar a fazer, se é que alguém vai te ajudando, por que você vai fazer isso, e vai dar sequência a todo esse preenchimento no plano de ação. Lembrando que essa ferramenta é só um roteiro. Você talvez não tenha espaço para preencher dentro dela. Então você vai fazer isso em outra área, em um caderno. Mas o fato importante é, preencha para cada área da vida um plano de ação. E isso vai te ajudar a foco para equilibrar a tua vida. E quando nós falamos de visão extraordinária de futuro, que você disserte sobre essa imagem que você já trouxe ou fez agora, eu te peço que você seja ousado, se desafie. Se desafie ao que você nunca imaginou ser capaz. Porque quem tem foco realiza, quem tem foco expande. Então pode ser ousado, sim, ouse, se desafie, fazer algo extraordinário. E se esse algo for extraordinário demais, não tem problema. Desmembre ele, desmembre. Então, eu vou faturar 200 mil reais por mês. Não, esse é o foco, não tem problema. Mas talvez não seja possível agora, talvez para o próximo ano. Crie uma submeta, com uma subdata. Vou faturar 100 mil reais por mês. Ah, mas é impossível, não tem problema. Uma de 50 mil, uma de 25 mil. E o plano de ação para que você atinja cada um deles. Então, não existe meta grande, existe meta mal estabelecida. Então, estabeleça direito sua meta. Escreva a sua visão extraordinária. Mas como nós vamos trabalhar com foco incubado, e eu vou falar mais sobre isso, então eu quero que você escreva e disserte sobre sua meta, explique sua meta, sem avaliação, sem julgamento, sem crítica dela. E depois traga as imagens dessa vida extraordinária. E aí sim, nós vamos falar de meta incubada, que é o nosso próximo passo.